Graça e paz, amados irmãos. Espírito Santo de Deus, esteja aqui comigo, esteja aí com vocês, esteja a cada casa, cada lugar a qual nós temos vivido esses tempos diferentes, tempos sim muito difíceis, né? Mas também um tempo para reflexão e para cada vez mais dizermos quão bom é o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui nos sustentou o Senhor, e Ele continuará a nos sustentar, se assim for da vontade de um Deus Todo-Poderoso. Amém? Eu quero estar deixando uma palavra que está no livro de 1 Samuel, capítulo 30. 1 Samuel, capítulo 30, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: Persegue-a, porque de certo a alcançará e tudo libertarás. 1 Samuel, capítulo 30, versículo 8, eu vou repetir. Diz assim a palavra do Senhor: Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu esta tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: Persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Amém, irmãos? Quero agradecer a Deus a riquíssima e grandiosa oportunidade de estar ministrando a Tua palavra, ainda que seja por poucos minutos, né? Mas eu creio que não é por tempo, não é por lugar, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Sempre foi, sempre será, é Ele que faz, é Ele que continuará fazendo em nossas vidas. Porque nada nós podemos fazer se não for da vontade de Deus. Eu quero estar glorificando ao Senhor também pela minha família, pelos livramentos, pela minha casa, pela minha esposa. E eu peço para que neste momento, onde você estiver, você possa estar mentalizando a sua família, seus parentes, e por mais que sejam difíceis os nossos dias, que nós possamos em poucos minutos ou poucos segundos estar orando e agradecendo, porque até aqui tem nos ajudado o Senhor. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, o Senhor é o Deus que tem fortalecido a nossa casa. Tu tens cuidado, papai, dos nossos filhos, das nossas esposas. Papai, em nome de Jesus, como sacerdote da tua casa, eu peço que guarde a minha casa, papai. Guarde o meu lar, guarde a minha família. Que o Espírito Santo de Deus, papai, possa estar nos abençoando, nos colocando debaixo das asas do onipotente, onipresente, de um Deus todo-poderoso. Papai, em nome de Jesus, nós estamos orando para que seja quebrada todas as amarras, papai, todas as cadeias, todos os grilhões, papai. Papai, nós colocamos os nossos pensamentos diante de Ti, a nossa vida diante do Senhor, os nossos empregos, papai, as nossas casas, nossas famílias, nossas parentelas. Papai, nós repelimos, nós expulsamos toda palavra contrária, toda malignidade, papai, que tem tentado invadir os lares, os pensamentos humanos, e o Espírito Santo de Deus nos leva, papai, a sermos guiados pela tua presença, pelo teu querer, pelo teu amor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Pai, nós te agradecemos por cada livramento, papai, pelo teu posicionamento diante de nós em momentos difíceis, papai, pelo consolo do Espírito Santo que tem cuidado, que tem zelado e que tem ajudado cada filho, papai, a se erguer e se manter de pé. Pai, em nome de Jesus, nós já te agradecemos, nós já te bendizemos e nós já te glorificamos, porque é para ti toda a honra e toda a glória, no nome santo de Jesus. Amém? Amados irmãos, estava eu aqui
refletindo, né, e meditando sobre a palavra do Senhor. E muitas das vezes, quando nós vamos trazer uma palavra, nós nos deixamos levar principalmente pelos momentos a quais nós vivemos. E nessa passagem, a qual eu acabei de ler aqui esta noite, no livro de 1 Samuel, no capítulo 30, está falando exatamente sobre isso, sobre um tempo difícil. A Bíblia relata que Davi, por ser perseguido, por estar sendo perseguido pelo rei Saul e por todo um exército, quem dirás por toda uma nação, porque nós sabemos que no tempo de Davi, no tempo de Saul, no tempo de Jonatas, o que o rei falava era determinado à nação. O que o rei determinava era cumprido por todos aqueles que estavam debaixo daquela cadeia, que estavam debaixo daquela autoridade daquele rei. E a Bíblia ela relata que no capítulo 17 começa a surgir um homem chamado Davi. Um homem que começa brilhantemente a sua aparição, a sua carreira, a sua posição e o seu relacionamento com Deus com coisas maravilhosas. Um menino ainda, não poderíamos nem dizer um homem, mas a Bíblia fala que ali ele começa a intentar o seu caminho, trilhar seu caminho diante do Senhor. Como? Desafiando um gigante. Nessa noite nós podemos mentalizar o que para cada um de nós é um gigante nas nossas vidas. Eu nem quero me ater a este momento e nem paralisar a mensagem e entrar muito na questão da grande batalha entre Davi e o gigante, porque muitos de nós já somos conhecedores. Mas a Bíblia fala que o gigante desafia o Deus de Israel e os israelitas, e Davi coloca a prova e coloca a força, não física, não a força humana, mas ele começa a entender que quando ele fala no nome do Senhor, o gigante cai por terra e a batalha é vencida. E aí a Bíblia começa a demonstrar um Davizinho menino que desafiou um gigante. Um Davizinho menino foi ungido a rei de Israel. Só que a Bíblia também relata que mesmo o profeta Samuel indo até a casa de Jessé, que era o pai de Davi, e mesmo sem ninguém ali acreditar que poderia ser Davi o próximo rei de Israel, o Senhor quebra todo diagnóstico, prognóstico, tudo aquilo que os homens, muitas das vezes, nós com nossos olhares humanos, nós falamos é aquele, é esse, porque fala bem, porque escreve bem, porque isso, porque aquilo. Mas para cada momento das nossas vidas, Deus levanta um líder. Deus levanta um líder mesmo com as suas dificuldades, com as suas impossibilidades, e vai nos mostrar que Ele é Deus, porque são os improváveis que Deus coloca para liderar em tempos difíceis. A Bíblia fala que Davi passa por dificuldades. Por quê? Porque Davi começa a se destacar. O rei Saul usa das habilidades de Davi quando precisa na música. A Bíblia fala que em momentos o rei Saul ele ficava atormentado com espíritos maus, mas aí os homens que andavam e conhecia Davi e estava perto de Saul, falou, tem um menino que toca muito bem. E aí eles vão buscar, quando eles trazem para a casa do rei, quem é? É Davi. E aí Davi começa já a demonstrar os seus dons de músico dentro da casa de um rei que mais tarde o perseguiria. Nós entendemos, através da Bíblia e por tudo que ela escreve, que o que aconteceu entre Saul e Davi não foi nada mais, nada menos do que ciúmes. Não foi nada mais, nada menos do que algo que o homem começa a conquistar e que o outro não se agrada, e muitas das vezes é isso que acontece nos tempos de hoje. São tantos títulos, são tantas posições, e o que o Espírito Santo de Deus tem falado aos nossos corações? Eu quero um coração voltado em fazer a minha vontade, o meu querer, de tocar os meus louvores,
de cantar os meus louvores e de viver a minha palavra. E aí nós vamos vendo um Davi crescendo em graça e em conhecimento. Davi também foi levantado para a guerra. Davi foi levantado para destruir exércitos dos inimigos e conquistar as terras para Israel. O engraçado é que de tanta trajetória de lutas e em batalhas, o que já foi falado aqui nessa ministração, o ciúme de Saul foi aumentando e aquilo foi começando a causar em Saul a visão que Davi poderia ser o próximo rei. E todo mundo sabe que só há uma possibilidade, principalmente na era monarca, onde os reis mandavam na terra, era que o pai passasse o trono para o filho. Só que Davi se destacava mais do que Jonatas. Mesmo Jonatas, na sua humildade, falando que Davi era um homem que poderia vir a tomar posse do trono após Saul. E aí é isso que acontece. Jonatas cria uma amizade com Davi e começa a perceber que Saul estava iludido pelos espíritos maus que o atormentavam e que Saul já não sabia mais qual era a direção que deveria tomar diante do teu reino. Aí começou para Saul os alertas da vida. Eu sei que muitas das vezes nós, principalmente como homens, como sacerdotes da casa, nós por horas e por minutos não gostamos quando muitas das vezes outras pessoas tentam nos ajudar, outras pessoas tentam nos aconselhar e muitos de nós nos fechamos, nos angustiamos quando não ficamos até nervosos. Ei, mas entenda que todo homem, toda mulher que passa pelas nossas vidas, se não é amando, é a permissão de um Deus Todo-Poderoso que sabe, que vê, que acorda, que permanece com nós durante os dias, zela pelo nosso sono. Deus de Israel, ele não toscaneja, ele não dorme e ele nos guarda. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Jonatas tenta avisar Saul. Fala, Saul, Davi não é quem você está pensando. Davi é nosso amigo, Davi é nosso aliado. Só que o ciúme e a perseguição e a preocupação com o cargo faz com que muitas vezes nós venhamos a nos atrapalhar nossa caminhada e no nosso relacionamento. Nós sabemos que Saul foi um escolhido por Deus. Não confunda. Muitas das vezes nós achamos que foi os homens, mas a Bíblia vai falar no livro de Samuel que os homens pedem um rei, mas quem escolhe Saul é Deus. Ei, entenda, porque às vezes as pessoas olham a Bíblia e falam, nossa, mas são caçadores de erros dentro da Bíblia. Mas eu prefiro ficar com a frase que eu vi no WhatsApp esses dias. Lendo a Bíblia eu vi muitos erros, mas todos eles estavam em mim. Chega uma época que Saul precisava ter feito isso. Saul precisava reconhecer que Davi era um aliado, um amigo, um homem de Deus que louvava ao Senhor. E todo aquele que quando louva expulsa espíritos maus, isso denuncia que nele há um poder do Espírito Santo de Deus. As pessoas que nos trazem para próximo do Senhor, seja louvando, seja tocando, seja trazendo uma palavra, seja arrumando as cadeiras na casa do Senhor, seja mandando uma mensagem de WhatsApp falando o quanto você é importante, o quanto Deus cuida e o quanto Deus zela pela tua vida e pela minha vida. Esses são pessoas que nós temos que trazer para perto. Esses não são nossos inimigos. Esses falam a verdade quando tem que ser dita a verdade. Porque nem todo aquele que diz ser teu amigo e dá tapinha nas tuas costas são verdadeiramente usados por Deus.
E aí a Bíblia vai relatar que começa uma grande perseguição de Saul na vida de Davi. Saul por muitas vezes tenta matar Davi. Davi se esconde, Davi foge. Davi tem até a oportunidade de acabar com a vida de Saul. Só que aquele que é escolhido, levantado por Deus e tem um coração segundo o coração de Deus, tem atitudes parecidas com as atitudes de Deus. Existem tempos na nossa vida em que nós temos que fugir. Existe tempo nas nossas vidas que nós temos que nos esconder. Mas muitas das vezes é nesses momentos que Deus nos esconde dos nossos inimigos, mas nos mostra para os nossos maiores aliados. Porque a Bíblia vai revelar que nesses tempos difíceis, Davi entra numa caverna e ali ele encontra os famosos valentes de Davi. Lembra do começo da história? Lembra do começo dessa ministração? Era falando que Davi, na casa dele, ninguém acreditava nele. Era falando que na casa de Davi, nem Jessé, que era o pai dele, acreditava nele. Mas sabe o que é engraçado? Vai Davi, entra numa caverna e todos que estavam ali, ninguém acreditava neles. A Bíblia fala que eram homens como que deixados à margem da sociedade. Só que Davi era segundo o coração de Deus. Ei, tem muito Davi aí, procurando pessoas e dando oportunidades, porque já foram magoados como Davi, já foram rejeitados como Davi, mas o Espírito Santo de Deus os ordena que mesmo em tempos difíceis, em tempo que Deus tem os escondido de todos os inimigos, Ele vai se achegar perto de você e vai falar: ei, você tem um valor. Quem te escolheu foi Deus. Quem te faz permanecer é Deus. E quem vai fazer com que você entre nas casas, na tua família, na tua parentela, falando que você é um escolhido, que você é um eleito de Deus, vai ser o Espírito Santo, que muitas das vezes vai enviar um pastor, um presbítero, mas começa a dar valor para aqueles que estão escondidos na caverna. Porque tem muitos que não aparecem, tem muitos que não usam microfone, mas todas as noites estão estruturando a minha vida, a tua vida, o meu ministério, o teu ministério, o ministério pastoral da tua igreja, na nossa igreja, o nosso ministério de presbítero, de levitas, da casa do Senhor, fortalecendo, estruturando de dentro para fora, de dentro para fora, de baixo para cima, de joelho dobrado, orando e a oração chegando lá no céu.